Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Já sabe o conteúdo da nossa revisão de hoje, não sabe? Com certeza, professor. Durante a semana passada, nós começamos equação do primeiro grau com uma incógnita, com uma variável. E o senhor fez questão de reforçar para a gente a importância do conteúdo, nada de decorar. Eu vou insistir, gente, sério. Às vezes o aluno diz assim para mim, professor, o senhor está falando isso só para ver se eu estudo mesmo, se eu vou aprender. Não, gente. Alguns alunos acabam não acreditando na importância quando o professor diz assim, olha, esse assunto é importante, gente. Esse aqui é base. A mesma coisa lá no comecinho da tua vida escolar, o professor dizia para ti, cara, tu não pode deixar de saber é somar, subtrair, multiplicar e dividir. É a base. Agora, a base é a equação? Na realidade, a equação ela vai ser base de outros conteúdos. A gente sempre vai crescendo e agregando valor a essa matemática. Então, vou reforçar. Gente, aprende. Vocês vão usar na EJA etapa 5, EJA etapa 6, EJA etapa 7, vestibular, concurso, até entrevista de emprego, teste para emprego. Vocês sabiam que às vezes eles cobram? Cobram, sim, gente. Faz um teste rápido lá de português e matemática. Vou te contar um segredo. Nesses testes tem equação do primeiro grau. Tem. Vocês acreditam? Tem. Então, vamos aprender, não é? Professor, de novo revisar? Lógico, né, gente? A gente aumentou o grau de dificuldade das questões na nossa última aula. A gente trouxe equações fracionárias para vocês. E lá vocês perceberam que em algumas dessas equações temos que tirar o MMC. Pegou a ideia lá daquela? Achou mais difícil? Mais ou menos? Vamos começar a nossa revisão. E só dizendo para você que é novo por aqui. A gente orienta que à medida que a gente apresente as atividades, que você tente sozinho. Como é que você vai fazer? Como a nossa aula é gravada, né? Não presencial esta, não é ao vivo. Eu gosto quando está ao vivo, conversando com vocês mesmo. Mas eu estou sentindo aqui, como se você estivesse olhando para mim aqui. Vamos imaginar que você está me assistindo agora. Então, as perguntas são as mesmas de sempre. Nas situações que envolver a resolução de qualquer tipo de equação de primeiro grau, tu tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, professor, que tiver X, primeiro membro, que não tiver X, segundo membro. Trocou de membro, professor, troca o sinal, não é verdade, professor? Então, hoje a gente vai dar continuidade a este conteúdo, que ele tem uma importância muito grande para a matemática, como eu já fiz questão de dar um spoiler, e a gente só aprende resolvendo, literalmente resolvendo equações. Tá vendo lá? Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos que não precisa, de cara, jogar todo mundo que tem X por primeiro membro e quem não tem X por segundo membro. A gente pode tentar simplificar a equação primeiro. Como assim, professor? A gente vai verificar se no primeiro membro tem termos semelhantes. Você vai verificar se no segundo membro tem termos semelhantes. Por quê? Se tiver termo semelhante, primeiro você simplifica eles. Depois que simplificar os termos semelhantes em cada membro, aí sim, você começa a trocar de lado. Quem tiver X, primeiro membro. Quem não tiver X, vai para o segundo membro. Nessa primeira equação da nossa revisão de hoje, essa aí está tranquila. Eu gosto de colocar fácil, 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 médio, 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 difícil. Até para te aquecer aí, no caso. Se você ainda não está se sentindo seguro para resolver, acompanha a resolução de duas. Depois tu aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play e acompanha se acertou. Bacana? Vamos iniciar aqui a nossa letra A. Professor, no primeiro membro, tem termos semelhantes? Tem, professor, pior que tem. Tem termos semelhantes, professor. Ó, aqui no primeiro membro, se eu tenho esse que tem X, se eu tenho esse que tem X. Então, já dá para reduzir? Dá. 5x mais x, professor, dá exatamente 6x. Vou repetir aquele 5, que é igual. No segundo membro, tem termos semelhantes, professor? Não, professor. Não tem termos semelhantes. Então, repete. 9 mais x. Como as equações que nós estamos apresentando agora para vocês são maiores, tem muitos mais termos do que aquelas que nós apresentamos nas nossas primeiras aulas, a ideia é que, antes de você começar a trocar, só para facilitar mesmo, olha para todo o primeiro membro, vê se tem termos semelhantes,
Reduza primeiro esses termos semelhantes até ficar reduzido. Agora não tem mais termos semelhantes no primeiro membro, não tem mais termos semelhantes no segundo membro. Então, o que você vai fazer agora? Gente, agora você vai trocar de lado. Você vai pegar quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Então, peraí, professor. Aquele x vai para o lado do 6x e aquele 5 vai para o lado do 9. Só que tendo cuidado de trocar o sinal do termo que você vai trocar de membro. Nesse caso, vai ficar 6x, que eu estou repetindo, menos x é igual a 9, que eu estou repetindo, e o 5 vai, ó, somando. Vê se você entendeu. O x, professor, ele estava no segundo membro e ele tinha um mais na frente dele, ele era positivo. Ele estava somando. Se eu jogou ele para o primeiro membro, ele foi menos. A mesma coisa aconteceu com o 5. O 5 estava no primeiro membro, ele não tem x, eu vou jogar para o segundo membro. Só que olha só, quando ele estava no primeiro membro, ele era menos 5, professor. Então, quando eu jogar para o segundo membro, ele vai mais 5. Você entendeu? Certeza? Agora dá para fazer, professor. Porque quando o senhor jogou tudo que tem x, aqui eles se tornaram semelhantes. 6x menos 1x vai dar 5x. 9 mais 5, professor, vai dar exatamente 14. E agora, professor, vamos finalizar. Aquele 5x eu já expliquei que é 5 vezes x, que é igual a 14. Como esse 5 está multiplicando, eu vou jogar ele lá para o lado do 14, dividindo. 14 dá para dividir por 5? Não, professor. 14 dá para simplificar com 5? Não. Então, a tua resposta desta equação é a fração 14 quintos, professor. Deixa assim? Deixa assim, gente. Deixa assim. O máximo que você ainda poderia fazer era dividir o 14 pelo 5 e deixar na tua forma decimal 14 dividido por 5 vai dar 2,8, se você quiser. Professor, mas eu posso deixar na forma de fração? Pode, desde que esta esteja simplificada. Certinho? Resolvida a letra A, professor, vamos de letra B, professor, agora. Eita, professor, mas essa aí o senhor botou mesmo, ó, é grande, professor. Vou ter que passar tudo que tem x para o primeiro membro, tudo que não tem x para o segundo membro. Pode ser. Mas, qual foi a última orientação? Professor, a gente vai simplificar primeiro cada um dos membros, professor. A gente vai ver se tem termo semelhante aqui. A gente vai ver se tem termo semelhante. Pior que tem. Olha só. Professor, esse 7x, o senhor pode fazer conta com esse x. Esse 2x aqui, o senhor pode fazer conta com esse 3x. Reduzir os termos semelhantes. 7x menos x vai dar 6x menos 4 igual. Reduzindo os termos semelhantes no segundo membro, menos 2x menos 3x vai dar menos 5x. Professor, repete o 8. Olha só como já diminuiu a nossa conta. Você viu que eu peguei os que tinha x logo, eu já fui agrupando. Professor, poderia ser a equação dando para agrupar os que não tem x também? Nessa aqui não apareceu, mas vai aparecer já já alguma dessas. Então, professor, agora o que é que eu faço? Eu não posso mais fazer a conta daquele 6 com aquele 4. Muito menos daquele 5 com aquele 8. Por quê? Porque eles não representam para a gente termos semelhantes. Eles não representam para a gente termos semelhantes. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Número que tem x, só faz conta com o número que tem x. Número que não tem x com quem não tem x. Então, aquele 5x passa para o primeiro membro? Passa sim, professor. Vai ficar 6x mais 5x é igual a 8 mais 4. Você já vai no automático, ó. Tudo que eu estava enxergando que tinha x, joguei para o primeiro membro. Quem não estava tendo x, joguei para o segundo membro. Só tem que ter aquele cuidado, gente, não pode esquecer. Se você vai trocar qualquer um, repito, qualquer um dos termos de lado, troca o sinal, não vai esquecer. Vamos lá.
Agora que tem x aqui, ó, eu posso operacionalizar. Professor, são semelhantes. 6 mais 5 dá 11x, que é igual 8 mais 4 vai dar 12, professor. E agora, professor? Cara, só terminar. Aquele 11, ele está multiplicando com x, vai ficar x é igual a 12 dividido por 11. E o professor está dando bastante fração agora. Pode dar? Pode, sem problema nenhum. A resposta desta equação, 7x menos 4 menos x, igual a menos 2x mais 8 menos 3x, deu exatamente 12 onzeavos. Vocês entenderam, gente? Certeza? Vocês entenderam? Posso ir para a letra C? Deu certo? Olha só. Professor, e se eu tivesse pego daquele primeiro processo, das primeiras aulas que nós tivemos, pegava 7x, aí passava mais 2x, aí passava mais 3x, igual a 8 mais 4. Ia dar o mesmo 12 onzeavos? Ia dar o mesmo 12 onzeavos, gente. Eu acho que agrupar termos semelhantes antes de começar a trocar os termos de lado é mais interessante, porque ele vai minimizar o teu cálculo, ele vai sempre diminuir a sua conta. Sempre, sempre? Sempre, sempre. Vamos lá para a letra C. Professor, olha só o tamanho dessa aqui. Tem que ter cuidado com os jogos de sinal, não é verdade? Então, aqui eu tenho o primeiro membro, professor. Neste primeiro membro, dá para reduzir termos semelhantes. Ó, dá de eu fazer a conta deste com este aqui, professor. Menos x mais 4x vai dar menos 3x. Aí eu vou repetir esse 5. Igual. No segundo membro, professor, dá de nós fazermos a conta desse 7x com esse 6x logo. Quem tem x faz conta com quem tem x. Menos 7x mais 6x vai dar menos 1x, que eu escrevo só menos x mais 15. Agora que nós reduzimos os termos semelhantes, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, agora sim, eu vou ter que trocar de lado alguns desses termos. Eu estou vendo que tem x, eu estou vendo número que tem x, eu estou vendo número que não tem x. Então, a ideia aqui primeiro, professor, quem não tem x, passa para o primeiro membro. Então, vai ficar menos 3x mais x, que eu estou trocando de lado, é igual ao 15 mais o 5. Menos 3x mais x vai dar menos 2x, que é igual a 15 mais 5 vai dar 20. Como a letrinha veio acompanhado de coeficiente negativo, eu vou multiplicar toda esta equação por menos 1. Professor, eu podia só jogar o menos 2 dividindo? Pode. Eu é que gosto de fazer isso aqui, ó. Lá na frente vocês vão entender por quê. 2x é igual a, ó, você viu o que foi que o menos 1 fez? Você viu o que foi que aquele menos 1 que eu coloquei multiplicando a equação fez? O 2x que era negativo ficou positivo, e o 20 que era positivo ficou negativo. Contanto que o meu coeficiente fique positivo aqui, ó. Vai ficar, professor, x é igual a menos 20 dividido por 2. X vai ser igual a menos, ó, menos 10, professor. X é igual a menos 10. Vocês entenderam, gente? Certeza? Prof, letra D, professor. Olha aí, essa aqui está mais simples, professor. O senhor tem 3x menos 2x é igual a 3x mais 2. Essa aqui eu queria fazer um comentário com vocês. Que vocês, antes de fazer tudo que a gente acabou de comentar com vocês, se vocês observarem que no primeiro membro e no segundo membro tem o mesmo tipo de número ou tem o mesmo tipo de termo algébrico, nós podemos aplicar o cancelamento direto. Como assim? Olha para esta equação. No primeiro membro, o senhor tem 3x positivo. No segundo membro, o senhor também tem 3x positivo. Quando você vê esse tipo de equação, você já pode cancelar esse cara com esse cara. Já pode cancelar. Poxa, professor, por que eu já posso cancelar? Porque caso você fosse escrever aquele 3x que está no segundo membro, o senhor fosse jogar ele lá para o primeiro membro, professor, ele passaria subtraindo.
Então, iria ficar 3x menos 3x, que daria 0. Então, peraí, professor, ver se eu entendi. Eu vou olhar para uma equação. Se eu perceber que tem termos iguais, mesmo coeficiente, mesmo sinal, no primeiro membro e no segundo, eu já posso cortar? Pode. Então, sobrou o quê, professor? Sobrou só menos 2x igual a 2. Você entendeu? De novo, nem a necessidade de você perder tempo, mas se você quiser fazer trocando de lado igual como a gente fez, não vai mudar o resultado, gente. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, gente, sem mudar. Eu acho mais rápido assim. Se você perceber logo para você cancelar, é melhor. Então, a gente vai ter menos 2x igual a 2. X é igual a 2 dividido por menos 2. X é igual a menos 1. Entendido? Eu vou para a próxima. Eu acho que vocês entenderam. Aqui, por exemplo, nesse exercício anterior, dava da gente, deixa eu ver se dava para cancelar. Não, esse aqui não, acho que nesse. Deixa eu ver. Não, eu acho que é no exercício que a gente tinha feito anteriormente. Esse aqui dá para cancelar alguém direto? Vamos lá, seguir essas dicas. Deixa eu ver, professor. Alguém do primeiro membro é igual a alguém do segundo? Não, professor, não é não. Então, não dá para cancelar. Temos termos semelhantes ou no primeiro ou no segundo membro, ou nos dois membros? Temos, professor. Temos sim. Então, se nós temos termos semelhantes, professor, ali, a gente pode reduzir logo, professor. Tipo, esse 2 menos 4x, vou só repetir momentaneamente, ó, 2 menos 4x é igual. Aqui, professor, você tem esses termos semelhantes aqui, ó, o 32, eu posso fazer conta com o 12, professor, porque eles não têm x. Quanto é que dá 32 mais 12, professor? Dá exatamente 44 menos 18x. Vê se você entendeu o que foi que nós fizemos. E agora, professor? Gente, agora que a gente já reduziu os termos semelhantes no primeiro membro e no segundo membro, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz. Tudo que tiver x vai para o primeiro membro. Quem não tiver x vai para o segundo membro. Então, aquele 18x vai passar para o primeiro membro e aquele 2 vai passar para o segundo. Então, vamos lá, professor. Vai ficar menos 4x mais 18x, olha que foi mais, é igual ao 44, mais não, perdão, professor, é 2 lá positivo, ó. Então, vai menos 2. Entendeu? Vê só. O 18x, eu joguei ele para o primeiro membro, professor. Quando eu joguei ele para o primeiro membro, ele foi positivo, ele foi somando, professor. E o 2, que estava no primeiro membro, cadê o sinal do 2 quando eu não enxergo? Gente, é mais. Se você não enxerga o sinal do cara, é porque ele é mais. Então, o 2 ele era positivo lá, ó. Eu botei o mais agora, só para você entender. Se eu jogou ele para o segundo lado, segundo membro, né? Ele foi negativo. Agora, você pode fazer a conta aqui, ó. Menos 4 mais 18 dá 14 positivo. Vai ficar 14x é igual a 44 menos 2 vai dar 42. Vamos finalizar. Eu quero só o x. Ali o x está junto do 14, né? Eu vou ter que tirar aquele 14 da frente dele. Vai ficar 42 dividido por 14. Será que dá para dividir, gente? Ou só vou ter que simplificar? Deixa eu ver. 14, 14, 14, 14. Eu acho que dá, professor. Sabe quanto é que dá? Dá 3. 42 dividido por 14 dá exatos 3, professor. E aí? Resolveu? Entendeu direitinho? Eu acho que sim. Então, vamos lá, professor. Vamos fazer mais questões aí, ó. Olha a letra F. Reduzir primeiramente. O passo a passo é esse. Verificar se existem termos semelhantes em cada membro. Caso existam, reduzir estes termos semelhantes. Depois da redução dos termos semelhantes, verificar o que sobrou no primeiro membro e no segundo membro. E começar a troca de termos, não é de lado.
Quem tiver x vai para o primeiro membro. Quem não tiver x vai para o segundo. E toda vez que você for trocar de lado, trocar o sinal da operação. Então, aqui, professor, primeiro membro não tem termos semelhantes. Vou repetir, 2x menos 1. Segundo membro tem termos semelhantes, professor. Ó, esse cara aqui, ele é semelhante desse cara aqui. Deixa eu circular mesmo, vai ficar melhor. Marca texto. Dado a gente fazer a conta desse menos 3, que não tem x, com esse 4 aqui, que também não tem x. Então, vai ficar, professor, menos 3, botar o igual aqui, menos 3 mais 4 dá 1, mais x. Professor, eu posso cancelar o zoom ali? Você não disse que quando tem o mesmo termo no primeiro membro e no segundo membro eu posso cancelar? Até pode, se eles forem iguais tanto em valor quanto em sinal. Ali eu só não vou poder cancelar por um único motivo. O 1 que está no primeiro membro é negativo. E o 1 que está no segundo membro é positivo. Se os dois fossem positivos ou se os dois fossem negativos, eu poderia cancelar de cara eles. Professor, vamos para o processo tradicional. O que tiver x, primeiro membro. O que não tiver x, vai para o segundo. Então, nós vamos ter 2x menos x é igual a 1, que já estava aqui, e aquele 1 negativo vai passar para o segundo membro somando. 2x menos x dá x, 1 mais 1 dá 2. Tá aí, professor, foi rápido essa daqui, não é verdade? Gente, eu acho que vocês estão pegando a manha. Aliás, eu acho que vocês já estão super top das galáxias em equação do primeiro grau. E olhe que isso é importante, gente. Sério, se você já estiver começando a sentir que as equações estão fáceis, que bom. Você já entendeu o conteúdo e você vai ver o quanto isso é importante para você entender muitos outros conteúdos da matemática. Olha a letra G, professor. 3x menos 2, menos 2x, menos 3 igual a 0. Professor, o senhor poderia até reduzir isso. Está tudo aqui no primeiro membro, né? Segundo membro tem 0. Tipo, esse aqui dá para fazer conta com esse. E esse aqui dá para fazer conta com esse, professor. Ou seja, quem tem x faz conta com quem tem x. Quem não tem x faz conta com quem não tem x. 3x menos 2x, professor, dá exatamente x. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5, que é igual a 0. Ou seja, isso aqui tudo, professor, ficou x menos 5 igual a 0. E agora? Professor, aquele 5 o senhor vai jogar para o segundo membro. Ele passa para o segundo membro positivo. Então, vai ficar x é igual ao 0 mais 5. No caso, somente o 5. Vocês entenderam? Eu pensando que essa ia ser mais difícil. Ela foi fácil, professor. Essa daí foi tranquila. Professor, vamos para mais. H, professor. Prof, faça essa daí pelo aquele processo sem reduzir os termos semelhantes. Vamos lá, então. Repete tudo que tem x, ó. Vai ser menos 9x. Vai pegando na ordem, ó. Já achei esse que tem x. Continua andando. Tem esse aqui. Mais 2x. Continua andando. Professor, tem x aqui, ó. Esse aqui. Só que esse aí está no segundo membro. Se o senhor jogar ele para o primeiro membro, ele vai ter que mais 3x. Tem mais alguém com x? Não. Bota o igual. Agora começa escrevendo. Se você quiser escrevendo de trás para frente, professor, só tem dois números que não tem o x, que é esse e esse. Professor, repete o 2 logo, que ele já está no segundo membro, né? E aquele 10 vai ter que ir menos 10. Porque o 10 trocou de lado, o 10 trocou de membro. Então, agora faz a conta aí, professor. Quanto é que é menos 9 mais 2? Professor, é menos 7. Menos 9 mais 2 é menos 7. Menos 7 mais 3 é menos 4. Professor, isso aqui tudo dá menos 4 com o x, que é igual. 2 menos 10 dá exatamente menos 8. Multiplica por menos 1. Já entendeu por que multiplica por menos 1? Professor, porque o número que acompanha o x é negativo. Toda vez que o número, somente o número, não precisa ser os dois não, tá bom? Pelo menos o número que acompanha o x for negativo,
você multiplica por menos 1. O que é que o menos 1 vai fazer? Esse 4x vai ficar 4x positivo e esse 8 vai ficar 8 positivo. Entendeu? É isso que o menos 1 faz? Ele troca o sinal. Então, a gente vai ter que x é igual a 8 dividido por 4. Dá para dividir. X é igual a 2. Resolvida nossa letra H. Vocês entenderam? A, B, C, D, E, F, G, H. Foram 8. Professor, já foram 8 equações resolvidas. Eu espero que você tenha acertado. E, professor, tem mais? Tem. Já posso fazer direto, reduzindo os termos semelhantes. Eu quero que vocês façam assim comigo. Ó. Eu olho para o primeiro membro aqui e vejo se dá para fazer a conta de alguém. Dá, professor. Esse aqui com esse aqui. 4x menos 5x vai dar menos x menos 4 igual. No segundo membro, eu também já posso fazer a conta, são semelhantes. O 6 e o 90 ali, eles não vêm acompanhados do x. Quanto é que dá menos 6 mais 90? Professor, vai subtrair e conservar o sinal do maior, que é o 90. O professor aqui vai dar 84. Positivo, porque conserva o sinal do 90. E agora? Acabou? Não, a gente ainda não achou o valor do x. A gente tem ali que x, aliás, menos x menos 4 é igual a 84. Vai ficar menos x é igual a 84 mais 4, que eu vou passar para o lado de lá. Vai ficar menos x é igual a 88. Acabou? Quase, professor. O seu x está negativo. Multiplica por menos 1. Meu x vai ficar positivo. E o 88 passa a ser negativo. É essa a resposta? Agora sim. O x desta equação vale exatamente menos 88. O x desta equação vale menos 88. Entenderam? Certeza? Vamos para mais. Olha só, professor. Já treinei essas equações. No caso, elas não tinham o parêntese. Já estou olhando ali a nova que o senhor colocou. Essa agora tem parêntese, então a gente tem que ter aquele cuidado da eliminação, primeiramente. E essa eliminação se dá com aquela multiplicação chuveirinho, a famosa distributiva, não é isso, professor? Quer dizer que esse 4 aqui, ó, está fora do parêntese, professor. Ele vai multiplicar com o 2. Deixa eu botar a canetinha. Esse 4 vai multiplicar com 2, esse 4 vai multiplicar com menos 1. Esse 5 aqui também, professor, que tem parêntese ali, ó, ele vai multiplicar com x e ele vai multiplicar com o 2. Lembrando do jogo de sinal, não vai esquecer do jogo de sinal, gente. Então, vamos lá, vamos primeiro eliminar, depois é que a gente vê a questão da troca de lado. Vai ficar 13, e agora, professor? 4 vezes 2x vai dar 8x. 4 vezes 2, 8x. Mais 4 vezes menos 1, mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4. Igual. Agora, vamos fazer a segunda distributiva lá, ó. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 2 dá exatamente 10. Pronto, professor. Agora sim. Quem tem x vai para o primeiro membro. Quem não tem x vai para o segundo. Eu poderia até reduzir os termos semelhantes ali, porque o 13, dá uma olhada, o 13 e o 4 dá para fazer conta, não dá? É, professor, é verdade. Tipo, esse aqui e esse aqui são semelhantes. 13 menos 4 dá 9, professor. Então, ia ficar 8x mais 9 é igual a 5x mais 10. E agora? Agora sim. Pega o 5x, passa para o primeiro membro, ele vai negativo. Pega o 9, passa para o segundo membro, ele vai negativo também. Vai ficar 8x menos 5x é igual a 10 menos 9. Ou seja, tudo que tiver x eu passo para o primeiro membro, quem não tiver x eu passo para o segundo membro. Agora eu posso fazer a conta. 8x menos 5x dá 3x,
que é igual 10 menos 9, dá 1. Resolvendo, x é igual a 1 dividido por 3. O professor deu fração, porque 1 não dá para dividir por 3. E a fração que nós obtivemos, ela já está simplificada, ela já está irredutível. Parou aí? Parou aí. Entendeu? Letra B, professor, tem parêntese também, professor. A gente vai começar aqui, ó. Professor, vai ser esse vezes esse vezes esse. Aqui o senhor vai fazer esse vezes esse vezes esse. Professor, toda vez, né? O cara que está fora multiplica com cada um dos termos que está dentro do parêntese. Isso, gente. Então, vai ficar 4 vezes x vai dar 4x, mais, dá mais, 4 vezes 5 dá 20. Segundo parêntese aqui, distributiva, 3 vezes x vai dar 3x, 3 vezes 5 vai dar 15, que é igual ao 21. Você entendeu? Agora, vamos reduzir os termos semelhantes, professor. Tipo, aqui no primeiro membro, esse 4x dá para fazer conta com esse 3x, vai dar 7x. Esse 20 dá para fazer conta com esse 15, que são os números que não têm x. Vai dar exatamente 35, que é igual ao 21. E, professor, e agora? Professor, aquele 35, o senhor vai passar para o lado do 21. Ele vai passar subtraindo, professor. Vai ficar 7x é igual a 21 menos 35. O senhor vai ficar 7x é igual a 14 negativo, porque conserva o sinal do maior. O professor multiplica por menos 1 aí? Não. Por quê? Porque o 7 lá ele é positivo. Eu só me utilizo daquele artifício de multiplicar por menos 1 somente quando o coeficiente que acompanha a letra for negativo. Aqui só falta só a gente finalizar. O meu x é menos 14 dividido por 7. O meu x desta equação vale exatamente menos 2. Entendeu? Vou para a próxima. Letra C, professor. Olha só, distributiva de novo. Tenha cuidado só com o jogo de sinal. O 2 vai com x. E o 2 vai com o 5. O menos 3 com o 5. O menos 3 com o menos x. Então, vai ficar 2 vezes o x vai dar 2x. 2 vezes o 5 vai dar 10. Pronto. Agora, vamos para o 3 aqui, ó. Esse 3 é negativo, tem cuidado. Menos 3 vezes o mais 5 vai dar menos 15. Menos 3 vezes menos x, menos com menos, mais 3x, que é igual a 10, que eu só estou repetindo. Há termos semelhantes no primeiro membro? Tem, professor. Aqui dá da gente dar uma simplificada. 2x com 3x, ó, esse aqui com esse aqui, dá exatamente 5x. O 10 menos 15, ó, dá 5, professor. Então, vai ficar 5x menos 5, porque conserva o sinal do 15, é igual a 10. E agora? Você já sabe, né? Pega o 5 que está negativo, lá joga para o lado do 10. Vai ficar 5x é igual a 10 mais 5. 5x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. Foi. Foi rápido, não foi? Deixa eu ver se ainda tem a letra D, distributiva. Tem mais uma, professor. Novamente, qual que é o meu cuidado? Professor, o cuidado é sempre ter atenção ao jogo de sinal. Professor, vai ser 8 vezes x, 8 vezes menos 1. 8 vezes x é 8x.
8 vezes menos 1 é menos 8, que é igual a 8, que eu estou repetindo. Esse 4 vai multiplicar com 2x e depois com menos 3. Olha o jogo de sinal. Menos 4 vezes mais 2, são menos com mais dá menos 4 vezes 2, 8x. Menos 4 vezes menos 3, menos com menos dá mais 4 vezes 3, 12. Se você tiver errado aí, reveja a questão do jogo de sinal. Professor, reduzir os termos semelhantes. Ó, aqui no primeiro membro não dá para fazer conta, né? Repete. 8x menos 8 é igual. Só que aqui no segundo membro, esse 8 pode fazer conta com 12, gente. 8 com 12 dá 20. Então, vai ficar 20 menos 8x. O que tiver x passa para o primeiro membro. O que não tiver x passa para o segundo membro. Vai ser 8x, que eu estou repetindo. Lá no segundo membro tem 8x negativo. Então, vem para cá mais 8x é igual, já passei todo mundo que tinha x para o primeiro membro, ao 20, que eu estou repetindo, já estava no segundo membro. Aí tinha menos 8 lá no primeiro membro, vem para cá mais 8. Nós vamos ter 8 e 8, 16x é igual a 28. X é igual a 28 dividido por 16. Não dá para dividir, dá para simplificar, professor. Quando eu simplificar, ambos, professor, dão para dividir por 4. X é igual a 28 dividido por 4 dá 7. E 16 dividido por 4 dá 4. Está aqui, gente. A resposta desta equação é a fração 7/4. Deu certo? Professor, e as equações fracionárias, professor? Muito parecidas. Essa daqui eu poderia aplicar a propriedade fundamental das proporções, que era o cruz credo direto. Só que a orientação é reforçar com vocês o MMC. Como é que funciona, professor, quando as equações têm denominador? Gente, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o MMC desses denominadores, do 5 e do 3. Como é que funciona isso? Pega o 5, pega o 3, passa a barrinha. Deixa eu ver se eu coloquei mais um slide em branco. Deu. Professor, aí começa. Por 2 não dá, dá por 3, professor. 5 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Agora só dá para dividir por 5. Não é igual como a gente fez nas nossas aulas passadas. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 não dá, repete. Multiplica 3 vezes 5. Está aqui, professor, o nosso. Olha o que é que você vai fazer. Você vai passar um traço para o primeiro membro, um traço para o segundo membro. Vai botar o teu MMC embaixo. MMC deu 15. MMC deu 15. O que é que eu faço? Pega o teu MMC, divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes o que está em cima. 3 vezes 2x menos 7. Vou fazer a mesma coisa com o segundo membro. Pega o MMC, que é 15, divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 15 dividido por 3 dá 5. Vai ficar 5 vezes o que está em cima, que é... Quando você fizer todo esse procedimento com todos os denominadores, gente, pegar o MMC, divide com o de baixo, multiplica com o de cima, você pode cancelar ele, gente. Você não vai mais usar ele. Então, o que, que vai sobrar para você resolver? Vai sobrar 3, que multiplica 2x menos 7, é igual a 5, que multiplica x mais 2. A ideia do MMC, gente, é de nós eliminarmos esse denominador. E depois que nós fizermos isso, a equação resultante é uma equação como essas que nós já estamos habituados a utilizar, que seria 3, que multiplica 2x menos 7, é igual a 5, que multiplica x mais 2. Tem distributiva, porque tem parênteses, né? Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. 3 vezes 2 vai dar 6x, 3 vezes 7, 21, 5 vezes x, 5x,
5 vezes 2 dá 10. Eliminei o parêntese. Agora, o que tiver x primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo. Vai ficar 6x menos 5x é igual a 10 mais 21. 6x menos 5x vai dar x, que é igual a 10 mais 21, 31. Professor, e os valores dos resultados podem dar grande? Pode, gente. Pode dar grande sem problema nenhum. Prof, eu acho que eu já entendi. Tem outra fracionária? Tem. Vou deixar só armada aqui para vocês e fazer um comentário. Olha esse outro exemplo. Eu tenho ali 5x sobre 2 é igual a 2x mais x menos 2 sobre 3. Se eu tenho 5x sobre 2 é igual a 2x. Cadê o denominador do cara? Não estou vendo. É sobre 1, professor. Mais x menos 2 sobre 3. Quem são os meus denominadores? É o 2, é o 1 e é o 3. Vou precisar tirar o MMC. O MMC eu olho para os denominadores. MMC de 2 e de 3. Professor, você não vai botar 1 na conta do MMC? Não precisa, gente. Não precisa. O MMC ali seria exatamente 6, professor. Aí você vai dividir com o de baixo, multiplicar com o de cima. Você ia ter 6 aqui igual 6 aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 5, 15x. 6 dividido por 1, professor, dá 6 vezes 2, 12x. Mais 6 dividido por 3 dá 2, vai ficar 2 vezes o que está em cima, que é x menos 2. Fez com todo mundo? Cancela o MMC, cancela o denominador e agora é só resolver o que sobrou. Deu certo? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, galerinha!